Olá, boa tarde. Passando aqui mais uma vez para deixar a palavra do Senhor para o teu coração. E eu espero que assim como eu fui edificada, que você também seja muito edificado. Já peço que você deixe o seu like, né, o seu comentário e envia para que pessoas também sejam edificadas com a palavra do Senhor. Amém? Vamos começar com uma oração. Senhor Deus e querido Pai, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pai, que a tua palavra, Senhor, penetre, Pai, o nosso coração. Senhor, para que haja frutos, Senhor, para que haja, Pai, transformação. Senhor, me usa, Pai, conforme a tua vontade, que só saia dos meus lábios aquilo que o Senhor me permitir. Senhor, em nome de Jesus, que seja feito o teu querer, Pai, e não o meu, que seja feita a tua vontade, não a minha. Pai, que vidas venham ser alcançadas, Pai, no poder da tua palavra, Pai, porque ela é a única poderosa, Pai, que transforma, que liberta, salva e cura, Senhor, os oprimidos. Pai, toma, Senhor, tudo em tuas mãos. Seja conosco, Pai, neste dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu vou estar lendo aqui em Neemias 6, a partir do verso 3, que vai dizer assim: Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: Estou executando um grande projeto e não posso descer, porque parar a obra para ir a encontrar-me com vocês. Aqui é uma frase de Neemias. Neemias, ele era copeiro do rei e recebe a notícia de que o seu povo estava sendo atacado. A cidade ali estava sendo atacada, né? Estava sendo destruída pelo adversário ali. E Neemias, ele era copeiro do rei, né? Neemias, quando fica sabendo ali, ele começa a chorar e ora ao Senhor, pedindo a direção ao Senhor, né? Pedindo ajuda ao Senhor para que ele pudesse ir na cidade onde nasceu para ajudar aquele povo, né? E Neemias, ele se apresenta ao rei e o rei logo conhece a face dele e vê que ele está entristecido e pergunta o porquê que ele está entristecido. E Neemias, ele fala por quê, né? Porque aquele povo lá está sendo afrontado, está sendo prejudicado. E pede a permissão do rei para ir ajudar aquele povo. A cidade era onde Neemias havia nascido, onde os pais de Neemias moravam. Só que os pais de Neemias já não estavam mais na cidade, já tinham falecido, né? Os pais de Neemias já não estavam mais ali. Então, Neemias, ele não tinha obrigação de voltar ali, porque ele não tinha os pais deles ali. Mas tinha um povo, né, que viu ele crescer. Um povo que estava ali com ele na infância, né, e ele se compadeceu com aquele povo. Mas da mesma forma que tinha pessoas que ele gostava ali, é, eu tenho para mim também que tinha pessoas que não, ele não gostava, porque, né, nós não agradamos a todos. Essa é a verdade, né? E Neemias, mas mesmo assim ele não viu por esse lado. Neemias, ele se compadeceu e foi ajudar aquele povo. E o rei ali disponibilizou pessoas para ajudá-lo, né? Enviou recursos, né, para ele, né? O Senhor, ele orou e o Senhor autorizou, né? Permitiu que ele fosse. E eu vou estar lendo aqui o que o Senhor colocou no meu coração, que diz assim: Neemias volta à sua cidade, nasceu e foi criado. Mesmo seus pais não estando mais vivos, Neemias fica sabendo que aquela cidade está sendo atacada e aquele povo está sofrendo, e se compadece e volta para reconstruir o muro da cidade. Ele levanta os muros e fecha todas as brechas, mas continua desprotegida a cidade, porque não tem porta no muro. Né? Neemias ele levantou o muro de proteção. Né? O muro ali ele representa a proteção daquela cidade, né? Representa a proteção. Mas na passagem aqui fala que
Não tinha porta, por mais que o muro estava levantado, que não tinha mais brechas no muro, ainda não tinha porta, e porta ali é acesso. Então o adversário tinha livre acesso, né, para entrar naquela cidade. Só que enquanto Neemias estava fazendo uma grande obra, Sanbalate e Tobias mandam mensageiros para tentar parar Neemias, convidando a um encontro. Mas este encontro era um laço para matar Neemias, a fim de fazer parar a obra. Neemias percebeu e não foi, e continuou a grande obra. É assim que acontece, né? Quando a gente começa uma grande obra pela vida de alguém, vai aparecer pessoas, vai aparecer coisas, né, para nos tirar do foco, para nos tirar da direção. Há momentos da nossa vida que será necessário voltar às origens para consertar algo que foi destruído pelo inimigo. Uma construção leva tempo, cansa, precisa de ajuda, não conseguimos sozinho. Dependendo da obra, não é fácil, precisa de foco, constância, ferramentas, materiais, estratégias e equipe preparada com disposição e um mestre de obras para auxiliar e para estrutura não ficar toda prejudicada. Neemias tinha tudo isso: os materiais, os recursos, os amigos, Deus ajudando e abençoando tudo que ele fazia. Neemias tinha discernimento que só Deus pode dar, porque Neemias sabia a intenção do coração daqueles que o convidavam para um encontro. É, quando, quando nos levantamos para fazer algo grande, irá aparecer distrações, pessoas mais intencionadas para nos tirar do foco. Temos que estar focado e sensível à voz de Deus, para discernirmos o bem do mal, a maldade disfarçada de bondade. Porque tem pessoas que por fora mostram ser uma coisa, falam uma coisa, mas por dentro o coração está envenenado, querendo nos envenenar. Voltar ao passado não é fácil, ainda mais por aqueles que nos feriu, nos caluniou, virou as costas quando precisamos. Mas é aí que Deus nos pega. O Senhor permite que fiquemos sabendo da luta que essas pessoas estão passando, para que nós tomemos uma atitude de servo de Deus. É aí que a gente vai mostrar o Deus que nós servimos, né? É muito fácil. É muito fácil eu virar as costas, né? Deixar minha vida tá boa mesmo? Não, mas Deus não quer isso. Deus, ele quer que a gente se compadeça com o próximo, que nós vamos ajudar o próximo independente do que aquela pessoa nos causou, né? É fazer o bem sem olhar a quem, não é verdade? Neemias não podia fingir que não era com ele. Assim que ele soube, ele se entristeceu e orou, pedindo ao Senhor que o ajudasse a ajudar aquela cidade. Nessa grande obra, Neemias foi muito atacado de várias maneiras, mas Neemias estava na direção do Senhor, e em tudo o Senhor o ajudou. Neemias conseguiu terminar a construção tão rápido que nem os adversários acreditaram como. O nome do Senhor foi glorificado. Mas mesmo com o término da obra, os adversários não desistiram de parar e tentar matar Neemias. E mesmo que a gente faça a vontade do Senhor, que a gente consiga terminar, né, aquela missão que o Senhor nos dá, né, vai aparecer luta, vai aparecer empecilho, vai aparecer, sempre vai ter, né, sempre vai ter, porque o diabo ele não está feliz, né, o nosso adversário ele não está feliz quando nos levantamos para fazer a vontade do Senhor, né, quando a gente se levanta para fazer algo por alguém, né, o nosso adversário ele não fica feliz, então ele sempre vai tentar nos parar, sempre vai enviar pessoas para nos fazer desistir, sempre vai colocar distrações de nosso meio, né, para nos fazer paralisar, né, vai trazer enfermidades, vai trazer de tudo para nos parar, mas a gente tem que estar na direção do Senhor, né, que independente do que venha
do que o nosso adversário faça para nos parar. O Senhor, se Ele estiver conosco, nós iremos sair como vitoriosos, né? E as lutas virão, os problemas aparecerão, mas se Deus estiver conduzindo a obra, nós iremos vencer. Não pare para as distrações, não desista quando vê que o problema for grande, maior é aquele que nos guarda. Não deixe as mágoas do passado, porque Neemias ali, ele não parou para pensar no que fizeram com ele, né? Não parou para escolher, não, esse eu vou ajudar, aquele eu vou, não, ele não fez isso. Neemias, ele ajudou a todos ali, sem distinguir ele que vai ou não vai, não, ele fez por todos, né? Neemias, ele ajudou em tudo o que ele podia, né? E ele voltou, mesmo não precisando, ele voltou ali às origens para fazer algo por alguém que precisava dele, que precisava da ajuda dele, que precisava da intercessão dele, porque ele não foi só orar. Ele poderia ficar muito bem só orando do cantinho dele, não, mas ele não ficou. Ele pediu a permissão do Senhor e foi lá e botou a mão para ajudar, né? Ele saiu da zona de conforto dele para ajudar aqueles que precisavam, né? Não é só interceder, é fazer. Se estiver na sua condição de fazer, faça. Se o Senhor permitiu você fazer, faça, né? Porque em tudo temos que pedir permissão ao Senhor, sim. Mas se o Senhor permitiu, faça, porque o Senhor garante. Quando Ele permite, Ele garante, né? O Senhor lhe garante. Então, faça na medida do que o Senhor botar em tuas mãos para fazer. Volte às origens, veja lá atrás o que você tem que consertar, qual é o muro que você precisa fechar as brechas e feche as brechas, feche em nome de Jesus. Vidas precisam ser alcançadas através do teu testemunho, vidas precisam ser libertas através das suas obras, né? Você hoje está no caminho do Senhor, lá atrás, que precisam também de uma palavra, de um incentivo, que precisa, né, ser abraçada, ser ajudada. E se você tem Deus com você, envie Deus para aqueles que não têm, né? Seja um simples gesto, uma simples palavra já muda, né, o pensamento de alguém. Né? Às vezes a pessoa está lá triste, você não sabe, mas você envia: oi, bom dia, como você está, que Deus te abençoe. E essa pessoa já é alcançada ali. Por quê? Porque alguém lembrou dela, né? Porque alguém lembrou. Então, ela vai ver como foi o Senhor que tocou no coração de alguém para falar com ela lento. E ela vai conhecendo Deus assim, aos poucos, né? Não é de uma hora para outra, né, que a pessoa vai mudar os pensamentos, mas é aos pouquinhos o Senhor vai trabalhando. E você é um canal de bênção para a vida de alguém. Não deixe de fazer a sua parte. Envie Deus para aquelas vidas que precisam. E, se possível, vá ao encontro, dê um abraço, dê uma palavra. E o Senhor é aquele que vai te guardar, te ajudar e fazer subir cada vez mais na tua vida. Não deixa as mágoas do passado, né, destruir o futuro, né? Porque quando a gente deixa algo lá atrás, que a gente não conserta, né, os erros de lá de trás, um dia vai refletir no nosso futuro. Um dia vai vir à tona no nosso futuro. E o Senhor não quer que a gente fique guardando o peso do passado. Liberte de tudo aquilo que te magoou, volte às suas origens, mas perdoe. Quem tiver que perdoar, ajude. Quem tiver que ajudar, faça a sua parte como servo do Senhor, porque o Senhor é fiel para te guardar, para te dar o discernimento, né, do bem e do mal, da maldade disfarçada de bondade. Porque quando a gente se levanta para fazer algo por alguém, né, o nosso adversário se levanta e envia pessoas para tirar a nossa paz. Então fica ligado no Senhor, pede a direção ao Senhor,
né? E faça a sua parte como servo. Amém? Que o Senhor possa tocar no teu coração, que o Senhor possa te ajudar nesse momento, né? Porque não é fácil ajudar aqueles que nos feriu, mas é uma decisão. Se você decidir, não, eu vou fazer, o Senhor está comigo, em nome de Jesus, o Senhor vai te ajudar. O Senhor vai estar com você sim. Amém? Fica com essa palavra, que eu espero que, assim como entrou no meu coração, entre no teu também. E vamos orar para encerrar. Senhor Deus, querido Pai, quero te agradecer por essa palavra, por esse momento, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor falou em nossos corações. Senhor, alcança, Pai, essas vidas, Senhor, que precisam, Pai, voltar lá atrás, Senhor, e reconstruir muros, fechar brechas. Senhor, nos dê a tua direção. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, nas nossas limitações, nas nossas fraquezas. Senhor, que nós não viemos fazer a nossa vontade, Pai, mas que nós viemos fazer a tua vontade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o teu nome seja glorificado em tudo que viemos a fazer. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja no controle, Pai, de toda a nossa atitude. Pai, em nome de Jesus, alcança os corações, Pai, endurecidos, entristecidos. Pai, liberta, Senhor, cura, salva, transforma e renova, Pai, conforme a tua vontade. Seja conosco, em nome de Jesus. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor, e graças a Deus. Amém. Que o Senhor possa te abençoar cada dia mais. Compartilha para que vidas venham ser alcançadas. Curte para que o YouTube entenda que é uma mensagem boa e que ele possa enviar para outras pessoas também, que esse canal possa crescer assim. Amém? Fica com Deus. Amém.